Olha, parece que o cenário econômico do Brasil está prestes a dar uma virada daquelas. Sabe, depois de um tempão de águas paradas, todo mundo agora está de olho na taxa Selic. Então, nesta análise, a gente vai tentar decifrar quais são os sinais que estão apontando para um corte de juros e, mais importante, o que isso significa na prática para o dinheiro no país. A Selic está lá no topo há meses, né? A pergunta que não quer calar é: e agora? O que vem pela frente? Bom, a resposta parece que está ficando cada vez mais clara, viu? E pode mudar, e muito, as regras do jogo para os investimentos no Brasil. Pois é, parece que aquela era de juros nas alturas está com os dias contados. O mercado está cheio de pistas, sabe? Sinais que indicam que a gente está entrando num novo ciclo, um ciclo de cortes. Vamos dar uma olhada nos 4 principais sinais que estão mostrando isso. Então, para a gente entender por que essa mudança é muito mais do que só um boato ou especulação, a gente precisa olhar para os números, para os dados. São 4 indicadores-chave que estão apontando para a mesma direção. E cada um deles conta um pedacinho importante dessa história. Beleza, vamos lá. Primeiro, a inflação está caindo. Segundo, o mercado já está apostando nesses cortes. Terceiro, tem uma pressão internacional rolando. E quarto, a nossa economia está meio parada. Vamos começar pelo mais importante de todos. O controle da inflação, que é, afinal, o grande motivo dos juros estarem tão altos. Então, o primeiro ponto. Lembra por que os juros subiram tanto? Para segurar a inflação, certo? Pois bem, parece que o remédio funcionou. A estratégia está dando resultado. Como a expectativa de inflação para os próximos anos está voltando para os trilhos, mais perto da meta, o Banco Central ele ganha fôlego, bem uma justificativa para começar a baixar a Selic. E olha, isso não é só conversa, não é só teoria. O mercado financeiro está literalmente botando dinheiro na mesa. A maioria das apostas já está contando com um corte na próxima reunião do Banco Central. Isso transforma uma simples expectativa em algo, sabe, bem mais palpável, bem mais concreto. E não é só uma pressão aqui de dentro, não. Se a gente der uma olhada nos nossos vizinhos aqui na América Latina, o Brasil está ficando meio que para trás. Chile, México, Colômbia, vários já começaram a cortar os juros. E o Brasil segurando lá em cima. Essa diferença, sabe? Essa dissonância na região acaba aumentando a pressão para uma mudança de rota por aqui também. E para fechar os 4 sinais, a gente tem a economia real, o dia a dia. Tem um indicador chamado IBCBR, que é tipo uma prévia do PIB, sabe? Ele está mostrando que a nossa economia está basicamente parada, crescimento perto de zero. E a gente sabe que juro alto freia a economia. Então, com esse cenário, cortar a Selic vira uma ferramenta essencial para tentar destravar o crescimento do país. Ok, então a gente viu as evidências, né? Parece que o corte de juros está vindo mesmo. A pergunta agora é, beleza, e aí? O que acontece depois? Para a gente ter algumas pistas, nada melhor do que olhar para trás, para o passado, e ver como os diferentes tipos de investimentos se saíram em momentos parecidos com esse. Tem aquele ditado famoso no mercado que diz que a história não se repete, mas rima, e é bem por aí. Claro que não dá para ter certeza de nada, não é garantia, mas os ciclos passados de queda de juros deixaram para a gente umas pistas bem valiosas, sabe? Sobre o que pode acontecer de novo. E olha só que interessante, os dados históricos são reveladores. Se a gente pegar só os períodos em que a Selic estava caindo, de 2012 para cá, o padrão é muito claro. Fundos imobiliários e ações que pagam dividendos, nossa, dispararam na frente. Passaram longe do Ibovespa e até da renda fixa. Para se ter uma ideia do tamanho do salto, os fundos imobiliários entregaram retorno de 95% nesses períodos. É impressionante. Isso mostra como alguns investimentos são super sensíveis a essa mudança nos juros. E na outra ponta, quem ficou para trás? A renda fixa, o nosso famoso CDI, que teve o resultado mais, digamos, modesto. Então o que a gente pode tirar disso? A lição parece ser a seguinte: com a Selic caindo, aquele rendimento garantido da renda fixa pós-fixada tende a diminuir, né? O histórico mostra que, nesses momentos, diversificar, ou seja, olhar para outros ativos como os fundos imobiliários e as ações de dividendos, se mostrou uma estratégia que valeu muito a pena. Mas calma lá, a história não termina aqui. Porque olhar só para os momentos de corte de juros é contar só metade da história, concorda? Para a gente ter o quadro completo, a gente precisa dar um passo para trás, ampliar o zoom e olhar o período todo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que os campeões dos ciclos de queda de juros continuam sendo os campeões quando a gente olha o cenário completo? A resposta pode surpreender. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente analisa o período completo, de 2012 até hoje, e não só os ciclos de corte, o ranking vira de cabeça para baixo. Os títulos de inflação que estavam em terceiro pulam para primeiro lugar. E os fundos imobiliários, que eram os reis dos cortes,
eles caem lá para a 4ª posição geral. Olha que loucura. Qual é a grande lição disso tudo? É que o desempenho dos investimentos é cíclico. O que brilha num cenário pode não ser o melhor em outro. Isso só reforça uma ideia super importante, a necessidade de ter uma visão equilibrada e de longo prazo, em vez de sair correndo para mudar tudo a cada notícia. Certo. Então, como a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? Toda essa análise nos leva para um princípio estratégico bem conhecido no mercado, que é a chamada vantagem do contrário, ou, como se diz em inglês, o contrarian. A lógica por trás disso é até simples, mas é muito poderosa. É o seguinte, em vez de ir para onde todo mundo está indo, a estratégia é tentar adivinhar para onde todo mundo vai. É sobre se posicionar naqueles ativos certos antes que eles virem a modinha, sabe? Antes que todo mundo queira e os preços já tenham subido lá para cima. E é exatamente esse o cenário que está se desenhando agora. Conforme o CDI for ficando menos interessante, é natural, é esperado, que uma onda de dinheiro comece a ir para a bolsa, para os fundos imobiliários. Então, o pensamento estratégico aqui é se posicionar de forma inteligente antes que essa grande migração de dinheiro aconteça de fato. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Toda essa análise sugere que a grande oportunidade talvez não esteja naquilo que todo mundo está falando hoje, mas sim em identificar o que vai ser valorizado amanhã. Então a pergunta é, quais são os bons ativos, os ativos de qualidade, que estão meio esquecidos, fora do radar hoje? Pensar nisso pode ser o grande diferencial para se preparar para o ciclo que está só começando.